Vê se presta atenção nessa porra de vídeo pra não ficar perguntando de novo. Fala aí, rapaziada, belezinha? Quero, com esse vídeo, esclarecer de uma vez por todas quais são os motivos que eu tenho para não usar mais VGA da NVIDIA. Bom, algumas pessoas já sabem decore e salteado os motivos, então para essas eu deixo aí a chance de apertar o X e fechar o vídeo para não ficar escutando a mesma coisa de sempre, a mesma ladainha. Mas é um tema ainda recorrente nos comentários dos vídeos, o porquê, quais são os motivos que eu tenho para não usar mais VGA da NVIDIA. Então achei necessário demais fazer um vídeo explicando certinho, tentando ser o mais claro possível. Na verdade eu até pensei que eu já havia sido bem claro, mas pelo jeito não. Algumas pessoas ainda se perguntam até hoje por que eu não uso mais VGA da NVIDIA. Esse videozinho eu vou explicar certinho para vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui registrado que eu não sou nenhum tipo de fanboy da AMD. Para você que acha que eu sou fanboy, eu vou ler algumas coisinhas aqui. Deixa eu pegar minha cola, provando exatamente o contrário disso. Bom, eu vou ler aqui a lista de VGAs que eu usei desde que eu comecei a jogar no PC mesmo, jogar assim, try hard mesmo, ia fazer benchmark. A Vera mesmo para tentar ser o número 1. Enfim, vamos lá. Comecei com duas 8800 GT NVIDIA, depois parti para duas GTX 275 também NVIDIA. Depois disso eu peguei duas 4990 AMD ATI. Depois fui para duas 4870 X2 também ATI AMD. Depois fui para 4 GTX 580, um 4-way SLI, NVIDIA. Depois disso fui para duas 6990, AMD. Depois voltei para 4 GTX 580 DirectCU 2, NVIDIA. Por que voltei, né, para 4 GTX 580 se eu já tinha, troquei para 690 e voltei para 580. Isso aqui na época eu estava muito viciado em benchmark, queria pegar top 1, ser número 1 do mundo. Eu sempre fui muito competitivo. Então, como eu já havia feito meus testes com a GTX 580, com 4 GTX 580, enfim, e depois troquei para duas 6990, alguns testes meus ficaram defasados. Eu perdi o top 1 em alguns dos testes, e porque haviam lançado drivers melhores para GTX 580, então eu decidi pegar novamente 4 GTX 580. Então vocês vejam o vício da pessoa, né? O vício, o que vai com a pessoa, né? Mas aí peguei de novo as 4 GTX 580 e bati os recordes de novo, enfim, consegui ficar top 1 do mundo. Depois das GTX 580 DirectCU 2, peguei 4 7970 AMD. VGAs fantásticas, para mim as melhores VGAs já lançadas até hoje, minha opinião. Depois fui para duas GTX 690, né, um Quad SLI, NVIDIA. Depois fui para 3 GTX 780, um Three-Way SLI de 780, NVIDIA. Depois 3 R9 290X e agora duas R9 Fury. Pelos meus cálculos aqui, ao longo desses anos eu tive 17 placas da NVIDIA e 15 placas da ATI. Então só isso aqui já prova que é descabido, né, falar que eu sou um fanboy da AMD, sendo que eu tive mais placas da NVIDIA. Mas eu queria só ler isso aqui para deixar registrado para vocês. Até foi legal eu relembrar a história, enfim, as placas que eu tive, foi muito bacana. Cada um teve um episódio muito legal, seja em game, seja em benchmark. É muito saudoso ler essa lista aqui para vocês. Eu tenho orgulho de ter usado todas essas placas e ter conseguido bons resultados em todas elas. Enfim, uma vaidade minha. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, quais são os motivos que eu tenho para não usar mais VGAs da NVIDIA? Bom, desde o começo, desde a época das 8800 GT que eu tive, eu sempre achei o jeito da NVIDIA lidar com os clientes dela, com o mercado,
Enfim, eu sempre achei um jeito muito estranho, muito agressivo, muito desleal muitas vezes. Então, desde aquela época eu sempre achei a NVIDIA um pouquinho diferente da AMD. Na época da 8800 GT a gente tinha uma placa que chamava 8800 GTS. A princípio ela foi lançada com um chip chamado G80. Era um chip bem mais ou menos. A NVIDIA ela lançou posteriormente a mesma 8800 GTS com um chip G92. Esse chip G92 realmente era muito melhor do que o G80 e a NVIDIA foi requentando esse chip, virou 9800, virou GTS 250, enfim. Era muito engraçado o que a NVIDIA ela fazia. Ela pegava o chip, dava um totozinho no clock e lançava como uma série diferente. A AMD faz isso também, a NVIDIA faz isso até hoje, mas de maneiras diferentes. Eu vou explicar para vocês. Uma coisa é você pegar uma high-end e transformar ela numa mid da série seguinte. O que a NVIDIA fazia, ela pegava uma high-end e transformava numa outra high-end da série seguinte. Isso era muito estranho, o pessoal não entendia muito, o conhecimento de hardware era bem menos do que é hoje. O pessoal ia trocando, o pessoal tinha uma 8800 GT, depois pegava uma 9800, depois pegava uma GTS 250, sendo que era o mesmo chip G92. Então, como eu falei para vocês, desde essa época eu já era bem crítico, já tinha minha orelha bem em pé em relação à NVIDIA e já fazia críticas à NVIDIA, mesmo tendo VGAs na NVIDIA. Vejam bem, parece estranho, né, você ser crítico de uma marca e ainda comprar a mesma marca que você critica, mas quando você se dispõe a ser um competidor, um benchmark, você quer ser top 1 no Raw-Boot, você não pode ter muito escrúpulo não. Você tem que ser uma putinha do hardware mesmo. Onde estiver pontuando mais, principalmente em benchmark, você vai comprar sendo NVIDIA ou sendo AMD. Acontece que de um tempo pra cá eu parei um pouquinho com esses benchmarks, enfim, depois que eu consegui pegar top 1 no Raw-Boot, eu dei uma relaxada mesmo, confesso. Mas sempre criticando o modus operandi da NVIDIA. Sempre critiquei. E até que chegou um momento que eu achei que faria muito sentido eu simplesmente parar de usar as VGAs da NVIDIA. Para mim fazia sentido. Por isso que eu optei em não usar mais VGAs da NVIDIA desde a R9 290X para cá. Bom, deixa eu relembrar outro episódio, é bacana isso aí para o pessoal que é mais novo, talvez não conheça. Eu já falei aqui o episódio da 8800 GTS com G80 e G92 que foi requentado acho que durante 3 ou 4 gerações, não vou lembrar de cabeça, isso é coisa que aconteceu faz muito tempo. Mas logo a seguir a gente teve um problemão com a NVIDIA, a gente teve a GTX 295 Sandwich Edition. Quem é mais velho sabe o que aconteceu. A NVIDIA pegou, ela queria lançar uma dual, né? Uma dual, uma placa dual, um PCB, duas GPUs. O que a NVIDIA fez? Ela lançou uma dual, 2 PCBs, uma GPU em cada PCB e praticamente colocou uma ponte de SLI, colocou a carenagem, aquilo como sendo uma dual. Meu, aquilo foi vergonhoso, foi desastroso porque alguns meses depois ela lançou a VGA, o que seria a versão final dela. Ela lançou ela do jeito que teria que ter sido lançado desde o início. Ela lançou a GTX 295 com um PCB e duas GPUs. Aí sim tá ok. Mas o que aconteceu? O pessoal que comprou a GTX 295 Sandwich Edition, o pessoal ficou puto demais da vida. A VGA perdeu muito valor no mercado. Algumas fabricantes até devolveram o dinheiro pro pessoal. Não sei se não lembro, acho que não foi integral, devolveu uma parte do dinheiro. Enfim, acho que a XFX fez isso na época. Eu acho que nessa época estremeceu um pouquinho a parceria que a XFX tinha com a NVIDIA, enfim. Então isso aí deu uma zoada um pouquinho. Eu falei, opa, a NVIDIA de santa não tem nada. Isso pegou muito mal, rapaziada. O pessoal que pegou aí a GTX 295 gastou uma grana do caramba e perdeu muito dinheiro em cima, mas o pessoal geralmente que pega a NVIDIA parece que não liga muito pra isso. O pessoal apanha faz tempo, mas é tudo mulher de malandro, né?
Enfim, mas você que é mais novo, não sabe dessas coisas, não tem o porquê você se preocupar com isso. Mas como eu senti essas coisas na pele, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que mudar, enfim. Deixa eu lembrar de outro episódio, o episódio da GTX 680. Pra quem não sabe, no lançamento da GTX 680 a gente já tinha o GPU-Z do que seria a GTX Titan. Na verdade, a GTX 680 ela deveria ter sido a GTX Titan desde o início. Mas a Nvidia percebeu que lançando a GTX 680, que é uma placa mid, né? Se você acha que a GTX 680 é uma high-end, você tem sérios problemas mentais. Só pelo tamanho da placa, pelo PCB, pelo conector, pela banda, né? A largura de banda da memória dela é uma mid. Só que é uma mid forte, então a Nvidia lançou ela como sendo uma high-end. Aí logo, na sequência, lançou até a Titan como sendo high-end. Então ela vendeu duas high-ends, na verdade. A GTX 680 e logo na sequência a GTX Titan. Meu, isso foi uma tristeza só, cara. Isso não se faz, né, com o usuário, com seus clientes. Isso é muito feio. Ela já tinha a GTX Titan, lançasse a GTX Titan. Aí você pode falar, mas a AMD não concorria com a GTX Titan. Lança. Espera pra ver. Deixa a AMD correr atrás. Esse negócio de ficar segurando tecnologia, ficar segurando placa, isso é muito feio. Ainda mais quando a gente já tinha informação da GTX Titan. Então, outro episódio fatídico e muito triste da Nvidia. Deixa eu lembrar de outro episódio aqui, GTX 780. E aí, GTX 780, 3-way ou 4-way? Vocês lembram da polêmica que isso gerou, né? Enfim, o hardware faz 4-way. O GTX 780 consegue fazer 4-way SLI. O que acontece é que a Nvidia colocou uma barreira via software, via driver, para que a VGA não conseguisse fazer o 4-way, ela só fazia 3-way SLI. Na época a gente teve que editar um driver da GTX Titan para poder ativar o 4-way SLI da GTX 780. Na época eu fui a primeira pessoa a fazer um 4-way de GTX 780, isso aí foi um bafafá do caramba. Eu fiz um vídeo que o título era Chutando a Bunda da Nvidia, enfim, foi muito legal chutar realmente a bunda da Nvidia. Mas vocês percebam que isso aí não se faz. Você colocar uma limitação via software para que a sua VGA não pegue 4-way SLI é muito escroto. Mas aí vocês podem perguntar por que ela vai colocar essa limitação. Não seria melhor que a placa fizesse 4-way SLI? Ela venderia mais placa, enfim, para entusiasta pelo menos. Eu digo para vocês que não. Na época a gente tinha a GTX Titan, que seria a única VGA, né, da Nvidia, dos lançamentos da Nvidia, que faria o 4-way SLI. E a VGA ela custava quase o dobro da GTX 780. Então, se você era entusiasta, se você quisesse na época ter um 4-way SLI, você tinha que ir na Titan, que é uma placa que custava $1.000. Então vocês vejam que não foi nada de inocente. Ela colocou essa limitação para justamente para as pessoas que não ligam de gastar dinheiro, que tem bala na agulha, que tem a porva no bolso, quer colocar 4-way SLI? Vai de Titan, $1.000. Então isso foi muito ridículo que a Nvidia fez. Isso sem a gente contar com as tais features, né, que a Nvidia lança aí, que ela se apropria, que ela compra, que foi o caso do Physics. Agora esse Bugworks dela, que mais tira FPS do que melhora a qualidade gráfica do jogo, enfim. Essas coisas que a Nvidia fez sempre me deixou de cabelo em pé. Sempre me deixaram de cabelo em pé. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa, sempre fui muito crítico. E nada mais justo e coerente do que eu não usar um produto que eu critico tanto. Faz muito mais sentido. Foi daí que eu optei por não usar mais VGAs da Nvidia. E eu fui categórico no meu vídeo e falei exatamente com essas palavras no vídeo que eu fiz falando a respeito do assunto, um vídeo de muito tempo atrás. Enquanto a AMD conseguir competir com a Nvidia, no Nightmare só entra a AMD. Ponto. É simples assim. Se um dia a AMD não conseguir mais competir com a Nvidia de jeito nenhum, eu volto para a Nvidia. Claro. Eu não posso também ficar dando meu dinheiro, ficar gastando meu dinheiro com uma empresa que não consegue competir com a outra. Mas enquanto ela fizer frente, ela conseguir competir de igual para igual com a Nvidia, meu dinheirinho vai para a AMD.
Eu vou mudar o mundo com isso? Eu vou falir a Nvidia com isso? Claro que não. Eu não fiz pensando nisso. Eu sou um grãozinho de areia. Eu fiz isso por mim. Isso é coerente. Eu faço vídeo. Eu falo para um monte de gente. Querendo ou não, eu formo opinião. É coerente essa minha atitude. Eu não usar um produto que eu tanto critiquei. Justamente. As críticas eram justas. Todas justas. Então é isso, rapaziada. É simples. Eu não tô aqui levantando a bandeira da AMD. Eu não quero que vocês passem a usar AMD, vocês que usam Nvidia. Pra mim, tanto faz as VGAs que vocês usem. Isso não muda a minha vida. O que mudou minha vida foi eu tomar essa atitude. Pra mim foi coerente fazer isso. Eu devia isso a mim. Não sei se vocês compreenderam, eu não tô muito ligando pro que vocês vão pensar entre a Nvidia e a AMD. Quantas vezes eu indiquei, compre a GTX 970, ela é o melhor custo-benefício atualmente. Respondi isso em box para um monte de gente. Se você me perguntar qual é a melhor single atualmente, é a GTX 980 Ti. Tem a Titan também, né? Também é muito boa. Mas enfim, das VGAs assim que o pessoal compra mais, GTX 980 Ti. A Fury X é ali concorrendo junto, mas fica um pouquinho abaixo. Agora com a GTX 1080, né, a coisa vai mudar mais ainda. Então eu quero que vocês entendam de uma vez por todas essa minha atitude, essa minha postura. Ela é muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. Eu tinha que tomar essa atitude. Eu sempre achei errado o jeito que a Nvidia se fez presente no mercado. Então, rapaziada, é isso, o vídeo é simples. Eu acho, pra mim, faz sentido, todo o sentido do mundo. Não sei se faz pra vocês, mas também pra mim pouco importa. Essa é uma atitude individual e pessoal. Vocês usem as VGAs que vocês quiserem, as marcas que vocês quiserem. O dinheiro é de vocês. O dinheiro saiu do bolso de vocês, então pra mim pouco importa, rapaziada. Mas eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que eu optei por usar só AMD. Qual desses motivos que eu citei? Eu espero que fique claro, rapaziada. Espero não precisar tocar de novo nesse assunto, certo? Mas foi até legal que eu relembrei aqui as VGAs que eu já usei. Foi um vídeo quase que saudoso. Lembrei de muita coisa, muitos recordes batidos, muitas frustrações, muitos games que não davam suporte para multi-GPU, enfim, é uma história toda aqui nessas VGAs, nessas 32 VGAs que eu tive ao longo desses anos. Certo, rapaziada? Espero que tenha ficado claro. Vocês usem as VGAs que vocês quiserem, não pouco me importa. Né? Usem o que fizer bem para vocês, enfim, o que o bolso de vocês conseguir comprar, o que, sei lá, o que os jogos de vocês pedirem, não me importa, certo? Rapaziada, brigadão por ter assistido mais esse vídeo aí. Se você achou o vídeo esclarecedor, deixa seu like aí. E se tiver algum amigo seu ainda com dúvida que fica perguntando, mas por que o Fester só usa VGA da AMD? Compartilha esse vídeo com ele. Abração, até os próximos vídeos aí, rapaziada. E fui!